Capítulo 1: Jesus e desafios. O processo de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentimentos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontre lenitivo anelando por conquistas mais importantes, vivendo em luta constante contra os fatores constringentes do estágio em que se demora, vez por outra, experimenta paz, que passa a querer em forma duradoura. No começo são as dores com intervalos de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade com breves presenças do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. De degrau em degrau, ascende caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Conseguir o estágio mais alto significa-lhe triunfar. Aturdido e inseguro, descobre uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo. São as suas heranças passadas que agora ressurgem, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo, em nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme e se reproduz com indiferença pelas emoções do belo, do nobre, do sadio. Anestesiado pelas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo que termina por causar-lhe saturação, passando a um estado de tédio que antecipa a necessidade premente de outros valores. Lentamente desperta para realidades que antes não o sensibilizavam e, de repente, passam a significar-lhe meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. O psiquismo divino nele latente responde ao apelo das forças superiores e desatrela-se do cárcere celular, qual antena que capta a emissão de mensagens alcançadas somente nas ondas em que sintoniza. O primeiro desafio, o de penetrar emoções novas, o atrai impelindo a tentames cada vez mais complexos, portanto, mais audaciosos. Experimentando este prazer ético e estético, diferente da brutalidade do primarismo, acostuma-se com ele e esforça-se para novos cometimentos que, a partir de então, já não cessam, desde que, encerrado um ciclo qual a espiral infinita, outro prazer se abre atraente, parecendo-lhe cada vez mais fácil. Tudo na vida são desafios às grandes resistências. A lei de entropia degrada a energia que tende à consunção para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis no cosmo biológico e no universo. Os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo que os experimenta. Os peristálticos são testes constantes para as fibras que os sofrem. A circulação do sangue é quesito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico, sem o qual a vida perece. Tudo isso e muito mais na área dos automatismos fisiológicos a interferir nos de natureza psicológica. É natural que o mesmo suceda no campo moral do ser, que nunca retrocede e não deve estacionar sob pretexto algum. No progresso, a evolução é inevitável. A felicidade é o ponto final. Não cabe ao homem retroceder na luta, senão para reabastecer-se de forças e prosseguir nos embates. O crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas, dos desafios enfrentados. A sequoia culmina a altura e o volume máximos, célula a célula. O universo se renova e prossegue, molécula a molécula. Facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios. Embates no seu seio social e familiar constituíram-lhe os primeiros impedimentos que foram ultrapassados, em razão da superior finalidade para a qual viera. Ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência.
não assumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las. No entanto, altaneiro, sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegaram-lhe provocadores, mediante situações, pessoas e circunstâncias. Apesar disso, sem deter-se, ele continuou íntegro, enfrentando-os sem ira ou medo. Passou aquele tempo, todavia, permanecem os resíduos doentios. Alterou-se a paisagem, não os valores que prosseguem relativamente os mesmos, gerando obstáculos e insatisfações. Enfrenta os desafios da tua vida serenamente. Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Que texto forte, né? Jesus e desafios. Primeiro o texto começa esclarecendo por que existem os desafios em nossa vida, né? Em nossas vidas. Né? Desde quando a gente é praticamente um princípio inteligente, que os desafios existem. Né? A gente, desde quando era revestido apenas de instintos, de só comer, sobreviver, dormir, reproduzir, a gente só comia porque sentia fome. A fome já era um primeiro desafio. Se não fosse a fome, a gente sequer iria comer. A gente não ia caçar. Se a gente não fosse caçar, não haveria necessidade de criar as ferramentas primárias, primitivas. E assim segue o passo a passo das evoluções, né? Das várias evoluções que nós já tivemos. São pelos desafios, né? É pelo desafio de pegar o fruto da árvore mais alta que a girafa esticou seu pescoço, né? Ela precisava, naqueles tempos de maior escassez, onde a fruta da parte inferior da árvore já havia acabado, ela precisava alcançar as frutas mais altas. E foi com esse exercício repetitivo, né? Com esse desafio, que a girafa acabou tendo seu pescoço esticado. Então, os desafios são motores para a nossa evolução. E aí, quando a gente alcança um certo grau de avanço, né, que a gente não precisa mais da dor, né, de estar doendo para a gente ter o motor de buscar a nossa melhoria, a gente já está numa fase mais agradável, digamos assim, que eu considero que seja a fase atual, que a gente está em busca agora de prazeres, né? De momentos de paz cada vez maiores. Mas aí a gente já está numa situação tão confortável que a gente poderia simplesmente ficar deitado no sofá assistindo uma série durante um bom tempo, né? Deixando a preguiça consumir. E aí vem aquela dor nas costas, que é um desafio, que faz a gente se levantar, né? A gente fica tanto tempo no sofá que começa a vir o tédio. Olha o tédio sendo um sentimento importante para a nossa evolução. Se não fosse o tédio, a gente permaneceria dias e dias e dias deitado no sofá assistindo a mesma série em looping, né? Mas surge a necessidade, um abuso, a saturação e a gente querer algo novo, querer uma série nova, querer um sofá melhor, querer ficar em pé, né? Querer corrigir a nossa postura durante o trabalho para a gente parar de sentir aquela dor, né? Para a gente melhorar. Bem, acho que a gente já conseguiu entender como que o tédio, como que a dor, como que os desafios são motores da nossa evolução. Mas por que é Jesus e desafios? Onde é que entra Jesus, especificamente, nesse texto, né? Na própria vida dele. Jesus nos ensinou. Ele veio para o mundo, ele reencarnou no mundo, né? Com a missão de nos ensinar o caminho das pedras dessa jornada, né? De nos trazer o Evangelho. E ele, como governador do planeta Terra, se submeteu a todas as atrocidades que nós cometemos com ele. Ele poderia simplesmente desistir. Mas era o desafio que ele precisava enfrentar, né? Era a maneira que ele tinha também de nos mostrar
a pegar a nossa cruz, pegar o nosso desafio, colocar nas costas e seguir em frente, sem reclamar, de cabeça erguida, entendendo que ele é importante, entendendo que ele é importantíssimo para a nossa evolução. No texto também fala que Deus não fez isso para tirar a culpa de ninguém, né? De ser o redentor e salvar todo mundo. Não foi isso. Foi para ensinar que cada um tem sua cruz e cada um tem que carregá-la, assim como até ele, que não precisava, o fez. E a gente, que é espírito imperfeito, que está nessa escola chamada Planeta Terra, que somos espíritos doentes, não vamos fazer para aprender? A gente tem que fazer para aprender, sim. Tá? Eu acho que foi isso que o texto quis passar para a gente. Espero ter entendido. Se alguém tem uma opinião diferente, se alguém enxergou algo diferente, vai ser muito bem-vindo aqui nos comentários, né? Eu vou ficar muito feliz se eu ver alguma discussão aí embaixo, vocês comentando e debatendo, eu vou ficar muito feliz, tá? Até o próximo texto. Tchau.